Há uma verdade que repito incansavelmente aos mais jovens: quem deseja compreender o mundo de verdade precisa aprender a enxergar o que os outros ignoram. A maioria das pessoas se comporta como espectadores em um espetáculo de fogos de artifício, fascinadas pelo brilho instantâneo, pelo estrondo das explosões, pelas cores que dançam no céu. Mas quantos param para perguntar quem planejou cada detalhe? Quem calculou a proporção exata de pólvora? Quem, na escuridão, posicionou cada peça para que o próximo fogo explodisse no momento e no lugar certos? O mundo nunca foi governado pelos mais barulhentos, mas sim pelos mais silenciosos, pelos que agem com paciência e estratégia quando todos estão distraídos com o espetáculo. E agora, neste exato momento em que conversamos, algo extraordinário está acontecendo. Países despertam, investidores de elite e pensadores como eu, acostumados a longas horas de reflexão solitária, percebemos algo que gela a espinha. A China já não está mais no jogo, ela já venceu a partida. E os Estados Unidos, outrora o líder incontestável, chegaram tarde demais. Não se trata de crítica nem de apontar culpados. É apenas a realidade nua e crua, observada ao longo de quase um século de vida. Estamos diante de um experimento definitivo sobre causa e efeito, sobre a força do tempo e da consistência. Muitos acreditam que a geopolítica é como uma corrida de 100 metros rasos. Vence quem tem músculos mais definidos, quem explode na largada, quem faz mais barulho. Se você pensa assim, já perdeu antes mesmo de começar. A verdadeira competição é muito mais parecida com uma partida de xadrez. Enquanto os amadores se concentram no centro do tabuleiro, os mestres posicionam suas peças nos cantos, nos lugares que parecem irrelevantes. Para os leigos, são jogadas sem sentido, desperdício de tempo. Mas quando você finalmente percebe o que está acontecendo, já é tarde demais. Enquanto você ainda lutava pelo controle do meio, o adversário já havia construído uma posição imbatível. O mesmo está acontecendo agora no grande tabuleiro do mundo. Desde jovem, antes mesmo de conhecer o Warren Buffett, entendi uma coisa: o silêncio não é ausência de força, mas sim a força em processo de acumulação. É como a energia potencial na física. A China, nos últimos 40 anos, manteve um silêncio inquietante no cenário internacional. Para os políticos ocidentais, essa quietude era sinal de fraqueza, de falta de confiança, de atraso. Mas eu vi algo completamente diferente. Não era fraqueza, era estratégia. Não era recuo, era cálculo. Não era desaparecimento, era preparação. A maioria das pessoas subestima o poder devastador e construtivo do silêncio. Quando o indivíduo ou uma nação adota uma mentalidade de longo prazo, não precisa subir no palco para provar sua inteligência. Não precisa fazer discursos em Washington. Não precisa de aplausos. Apenas trabalha silenciosamente colocando cada peça no lugar certo, até que um dia, quando a poeira baixar, todos percebam que uma estrutura sólida e inabalável já está de pé. A ascensão da China não foi um raio em céu azul. Foi um processo metódico, paciente e implacável. E é isso que o Ocidente só agora começa a entender. Tarde demais. Vejamos os Estados Unidos, um país que ainda amo profundamente, que continua sendo uma das nações mais criativas do mundo. Mas, no jogo de longo prazo, seu ritmo já não é o mesmo. Caímos na armadilha da dopamina, a excitação das eleições a cada 4 anos, a adrenalina dos relatórios trimestrais de Wall Street. Esquecemos a verdade mais básica: estratégias de longo prazo exigem continuidade, não slogans. Como sempre digo, os verdadeiramente sábios possuem uma capacidade quase sobre-humana. Eles sabem o que não podem apressar. Olhe para as decisões da China nas últimas 2 décadas, a iniciativa do Cinturão em Rota, os subsídios para energias renováveis, as reformas educacionais. Cada uma delas na época foi alvo de críticas ferozes, considerada inútil ou até contraproducente. Mas a China nunca buscou aplausos. Nunca se preocupou em explicar suas ações para a mídia ocidental. Esse estilo incomoda quem está acostumado com o marketing americano, com a necessidade constante de validação. Mas quem entende de longo prazo, como eu, como Buffett, reconhece imediatamente: isso é ritmo. É a cadência perfeita para vencer uma maratona. Lembra da fábula da lebre e da tartaruga? Não é apenas uma história infantil. É uma lei da economia. O vencedor nunca é quem faz mais barulho, quem corre mais rápido, quem tem os músculos mais definidos. É quem avança um passo de cada vez, sem se distrair, sem se vangloriar. A China incorpora essa filosofia de forma profunda. Não corre, mas também não para. Não grita, mas também não desiste. Move-se com uma determinação quase monótona, e quando você percebe, já abriu uma distância inalcançável. O maior problema dos Estados Unidos é que nos acostumamos a ser a lebre.
Corremos rápido demais, confiamos demais em nossa força, fazemos muito barulho, e no processo nos perdemos no caminho, nos distraímos com brigas internas, nos desviamos por causa de obstáculos que poderiam ter sido evitados. Não estou aqui para julgar, mas para apontar um padrão histórico. Roma caiu assim. O Império Britânico declinou assim. Agora, os Estados Unidos enfrentam o mesmo teste. Se você quer entender o mundo que vem, precisa responder a 3 perguntas. Quem está construindo em silêncio? Quem está desperdiçando tempo? Quem está trocando paciência de longo prazo pelo domínio do futuro? Os movimentos da China nos últimos anos, em tecnologia, energia, transporte, educação, não foram acidentes. Não foi um plano traçado da noite para o dia, com direito à coletiva de imprensa e pompa. Foi um trabalho meticuloso, setor por setor, peça por peça, como quem troca os alicerces de uma casa enquanto os moradores ainda dormem. Enquanto o Ocidente discutia, a China agia. Enquanto os Estados Unidos buscavam soluções revolucionárias, a China preferia soluções de uma era inteira. Os americanos pensam em termos de eleições, 4 anos. A China pensa em termos de gerações, 40 anos. Quando esses 2 ritmos se encontram no mesmo palco, não vence quem é mais apaixonado, mas quem é mais resistente. É como uma luta de boxe. Um lutador soca sem parar nos primeiros rounds, exausto. O outro se protege, observa, espera o momento certo. De repente, o mundo percebe que o verdadeiro perigo não era a força bruta, mas a capacidade de durar. Nós, investidores da velha guarda, como eu e Benjamin Graham, sempre dissemos, os verdadeiros vencedores não são aqueles que fazem mais barulho, mas aqueles que constroem pontes. O poder da paciência é invisível no curto prazo. 1,01 elevado a 365 e 0,99 elevado a 365 parecem quase iguais no primeiro dia. Mas, depois de 10 anos, a diferença é abismal. A lógica da ascensão chinesa é exatamente essa. Não são discursos que constroem impérios, mas o efeito cumulativo de pequenas ações repetidas incansavelmente. A educação, por exemplo. A cada ano, milhões de engenheiros se formam na China. A tecnologia evolui do mero cópia para a inovação disruptiva. As redes de transporte se expandem, os custos logísticos caem. O bônus demográfico diminui, mas o bônus digital cresce. A cadeia produtiva se completa, criando um escudo quase impenetrável. Quando você soma todos esses fatores, o que obtém? No modelo mental de Charlie Munger, chamamos isso de efeito Lollapalooza, uma força ascendente, estável, quase irreversível. É isso que o mundo começa a perceber, e já é tarde para reagir. Os Estados Unidos não estão perdendo porque de repente enfraqueceram. Continuam fortes. Mas perceberam tarde demais que perderam o controle do ritmo. Enquanto discutiam, a China construía. Enquanto debatiam em redes sociais, a China pavimentava estradas. Enquanto se atacavam mutuamente, a China resolvia problemas. Essas diferenças não aparecem em um ano, mas em uma década elas separam nações inteiras. Não se trata de julgar quem é melhor ou pior, mas de reconhecer que 2 sistemas com 2 lógicas distintas produzem resultados radicalmente diferentes no longo prazo. Agora, o mundo finalmente entende. O silêncio da China não era fraqueza, mas uma estratégia assustadoramente eficaz. Um país como o investidor pode ser de 2 tipos. Há aqueles que acompanham o mercado minuto a minuto, comprando e vendendo no calor do momento, alimentando a volatilidade. E há aqueles como eu e Buffett que só fazem uma coisa, acumulam pacientemente os ativos que inevitavelmente vencerão. A China pertence a este segundo grupo. Não é ideologia. É a conclusão fria de décadas observando sistemas, culturas e modelos de decisão ao redor do mundo. Você pode gostar ou não da China, mas como observador racional, não pode negar sua eficiência e consistência. E é justamente essa consistência que os Estados Unidos perderam. Quando uma nação gasta mais energia discutindo do que agindo, quando a confiança interna se esvai e o consenso sobre o futuro desaparece, ela entra em um ciclo de autodestruição. Um país que passa o tempo todo brigando não tem tempo para vencer. Esse é o problema mais letal em qualquer competição, e é o que muitas grandes empresas também enfrentam antes de ruir. Costumo lembrar aos jovens, o mundo não é uma corrida justa. É um jogo complexo, de múltiplas camadas, onde o que importa não é quem tem o slogan mais brilhante, nem quem aparece mais nas manchetes, nem mesmo quem apresenta os melhores números em um trimestre. O que define o futuro é onde uma nação estará daqui a 20 anos, e como suas escolhas de hoje se acumularão para criar esse resultado.
Se você analisar as decisões da China nas últimas 2 décadas em uma linha do tempo, descobrirá algo surpreendente: sua estratégia quase nunca foi interrompida. Em um país tão grande e diverso, isso é raro, quase um milagre. Não foi sorte. Foi o resultado de uma combinação única de ideologia, cultura, sistema e mentalidade coletiva de longo prazo. Os Estados Unidos ainda têm os melhores talentos, a tecnologia mais avançada, mas seu ritmo está sendo superado, passo a passo, pela China. A verdadeira força de uma nação não está em sua capacidade de brilhar em tempos fáceis, mas em sua resiliência diante das adversidades. Nos últimos 10 anos, a China enfrentou tantos desafios quanto qualquer outro país. Mas sua resposta foi singular. Não pânico, não desespero, não acusações mútuas. Foi uma análise fria, uma correção de rota, um fortalecimento das fraquezas. É como um investidor experiente diante de uma crise. Não vende no desespero, não compra por euforia. Ajusta, aprende e se prepara para o próximo movimento. O mundo só percebeu a força da China nos momentos de crise, porque foi quando sua capacidade de manter o foco, não no barulho, mas na estrutura, se tornou evidente. O que mais impressiona na China não é sua velocidade, mas sua capacidade de adiar a gratificação. A cultura americana é imediatista, quer resultados agora, quer estímulos constantes, quer recompensas instantâneas. Os Estados Unidos vivem de trimestre em trimestre, de eleição em eleição, de escândalo em escândalo. A China, por outro lado, pensa em décadas. Não há mudanças bruscas de direção, mas uma continuidade implacável. Enquanto o mundo se distrai, ela avança. Essa capacidade de não se deixar abalar pelo ambiente externo é o que torna sua trajetória ascendente quase imune a interrupções. Muitos confundem o silêncio da China com fraqueza. Acham que por não fazer alarde, ela está perdida. Mas o mundo sempre foi governado pelos que sabem esperar, não pelos que gritam. A verdadeira força não precisa de validação. Ela se prova pelos resultados. A China levou 40 anos para demonstrar essa lógica. Os frutos que vemos hoje foram plantados há muito tempo. O avanço tecnológico atual começou com investimentos feitos há uma década. A infraestrutura que impressiona hoje foi construída com habilidades acumuladas há 20 anos. A influência global que surpreende o mundo foi moldada por ajustes estratégicos feitos há 30 anos. As mudanças no mundo são lentas, mas seus alicerces são profundos. Quando você entende isso, percebe por que os Estados Unidos, de repente, parecem perdidos. Não é medo do presente, mas pavor do futuro, a consciência de que o tempo está contra eles. O que quero que os jovens entendam é simples: o verdadeiro campo de batalha nunca está no lugar mais barulhento, mas no mais silencioso. A China entendeu isso e escolheu o silêncio. Os Estados Unidos, acostumados ao discurso, escolheram o ruído. Ambos têm suas razões, mas em uma competição de longo prazo, quem fica quieto enxerga melhor o jogo. Imagine-se em uma sala cheia de gritos. Você não consegue ouvir seus próprios pensamentos. A China, nos últimos anos, fez exatamente isso. Pensou, redefiniu sua posição, ajustou sua estratégia, avançou sem pressa, mas sem pausa. Essa força silenciosa só agora começa a ser compreendida. A verdadeira sabedoria não está em julgar quem está certo ou errado, mas em entender a lógica por trás de cada escolha. Os Estados Unidos buscam inovação, liberdade e reação rápida, e por isso criaram o Vale do Silício e Hollywood. A China busca consistência, disciplina, benefícios de longo prazo, e por isso se tornou a fábrica do mundo, o celeiro de superprojetos. Ambas as abordagens são poderosas, mas produzem ritmos diferentes. Agora, o mundo assiste a algo raro. O ritmo da China acelera, enquanto o dos Estados Unidos se fragmenta. Não é uma questão de ideologia, mas de estrutura. Quando você entende isso, percebe que a China não está apenas subindo. Ela já subiu. E os Estados Unidos não estão fracos, mas perderam o controle do tempo. Costumo alertar quem tem pressa em tirar conclusões. O mundo nunca muda da noite para o dia. Ele é moldado, pouco a pouco, por estratégias que se acumulam até se tornarem inevitáveis. A China não seguiu um caminho sinuoso. Foi como um rio que se expande lentamente, transformando-se em algo impossível de ignorar. Os Estados Unidos, por sua vez, parecem um rio cheio de curvas, desvios e obstáculos internos. Ambos avançam, mas com estabilidades diferentes. Essa simetria é o que torna a competição geopolítica tão letal, e é o que o mundo agora reavalia. Se você entende o poder do longo prazo, entende a China. Se compreende o custo da ansiedade, entende os Estados Unidos. O mundo não mudou de repente. Apenas finalmente enxergou o que já estava acontecendo. Muitos países acreditavam ter tempo para se ajustar,
Mas quando percebem a profundidade dos planos chineses, descobrem que a distância não é de anos, mas de décadas. É por isso que digo, a crueldade do tempo é que ele não espera por ninguém. Os Estados Unidos não perderam sua força, mas perderam seu tempo. A China não é mais rápida, é mais persistente. O que espero que você entenda não é que a China vencerá, mas como o longo prazo transforma estruturas gigantescas em algo quase imbatível. O mundo está entrando em uma nova fase. Países reavaliam suas políticas, seus rumos. Pela primeira vez, os Estados Unidos sentem o gosto da perseguição, e isso é perigoso, porque a pressa leva a decisões erradas. Nunca se deve combater o longo prazo com o curto prazo. Isso é uma receita para o fracasso. A China tem exatamente isso: tempo. Não é sobre quem faz mais barulho, mas sobre quem dura mais. Não é sobre quem tem os movimentos mais espetaculares, mas sobre quem é mais estável. Não é sobre o que se diz, mas sobre o que se faz. Não é sobre quem debate com mais paixão, mas sobre quem constrói com mais profundidade. E é isso que o mundo finalmente percebe: a China não está começando agora. Ela já está em uma estrada que foi pavimentada há muito tempo. Os Estados Unidos correm para alcançá-la, mas o ritmo já não é mais ditado por eles. Em toda a minha vida e em todos os casos de sucesso que vi de empresas, de pessoas, de nações, quem sobreviveu e prosperou não foi o mais apaixonado nem o mais inteligente, mas aquele que manteve o foco nos momentos de maior distração. Essa é a grande revelação sobre a China. Muitos países só agora percebem que ela nunca se deixou levar pelo barulho do mundo. Ela sempre soube para onde ia e quanto tempo estava disposta a levar para chegar lá. Observe com atenção. O ritmo da China nunca foi abalado por eventos de curto prazo. Pressões externas, sanções, bloqueios tecnológicos, desafios na cadeia de suprimentos, nada disso a desviou de seu curso. É como um navio gigante, lento, mas assustadoramente estável. Essa estabilidade é o que os Estados Unidos... Sobre a China, ela não esperou o mundo reconhecer seu caminho, ela simplesmente o percorreu. Enquanto outros se perdiam em debates, ela construía. Enquanto outros buscavam atalhos, ela pavimentava estradas. E agora, quando os resultados saltam aos olhos, muitos se perguntam como não viram antes. A resposta é simples: porque a China não se preocupou em convencer ninguém. Ela se preocupou em fazer. Enquanto os Estados Unidos gastavam energia em discursos inflamados, tentando reverter com um decreto o que só o tempo e a disciplina constroem, a China operava em silêncio. Não era questão de sorte. Era questão de método. Um país que investe décadas em formar engenheiros, aperfeiçoar cadeias produtivas e cultivar uma cultura de eficiência não está apostando, está construindo um legado. Já um país que troca estratégias a cada ciclo eleitoral, que substitui planejamento por retórica e ação por polarização, não está governando. Está improvisando. E o mundo, cedo ou tarde, distingue quem fala de quem faz. A grande ironia é que os Estados Unidos ainda têm todas as ferramentas para se reerguer, mas precisam reaprender o que os tornou grandes. Não foi a capacidade de culpar os outros, mas a de assumir responsabilidades. Não foi o talento para dividir, mas o de unir. Não foi a obsessão pelo curto prazo, mas a coragem de investir no que só dá frutos anos depois. Um investidor que perde dinheiro e culpa o mercado nunca recuperará o que perdeu. Um país que erra e busca bodes expiatórios nunca corrigirá seu rumo. A verdade é incômoda, mas inevitável. O fracasso não é um acidente, é a consequência de escolhas repetidas. E aqui está o cerne da questão. O que realmente define uma potência não são seus números, suas armas ou suas declarações altissonantes. É sua capacidade de transformar caos em ordem, pobreza em prosperidade, sonhos em sistemas. A China fez isso com centenas de milhões de pessoas, uma façanha que nenhum manual de economia ou sociologia previa ser possível. E agora que o fez, não há volta. Não é como o mercado em queda que pode se recuperar. É como uma árvore que cresceu. Suas raízes são profundas demais para serem arrancadas, seus galhos fortes demais para serem quebrados. Enquanto isso, os Estados Unidos assistem a seus próprios alicerces se enfraquecerem, não por ataque externo, mas por negligência interna. Grandes impérios não caem porque são derrotados, eles desmoronam porque deixam de acreditar em si mesmos. O mundo acordou tarde para a China porque os resultados de décadas de trabalho silencioso não aparecem da noite para o dia. Eles surgem de repente como uma onda que se forma no horizonte e quando chega à praia, todos percebem que ela sempre esteve ali. Hoje, as cadeias de suprimentos globais, o exército de engenheiros, os avanços tecnológicos, a paciência estratégica, nada disso é fruto de um ano. É o acúmulo de 40. E agora que os frutos amadureceram,
O mundo não tem escolha se não reconhecer. A China não venceu por acaso. Venceu porque entendeu duas leis imutáveis da história: a paciência é a mãe da vitória, e a preparação é a única moeda que o tempo não desvaloriza. Os Estados Unidos já foram mestres nisso. Mas hoje, em vez de plantar, consomem suas próprias sementes. Em vez de construir, discutem quem deve receber o crédito. Em vez de olhar para o horizonte, brigam pelo espelho retrovisor. E enquanto isso, a China avança, não por ser perfeita, mas por ser implacável na execução do que importa. A pergunta não é se os Estados Unidos podem recuperar o terreno perdido. A pergunta é: eles ainda têm a humildade de reaprender o que esqueceram? Porque a história não perdoa quem confunde movimento com progresso. Ela não premia quem grita mais alto, mas quem trabalha mais tempo. Ela não segue quem promete, mas quem entrega. E no fim, não são as nações que falam melhor que vencem, são as que persistem quando ninguém está olhando. A China entendeu isso. Agora, o mundo inteiro está vendo o resultado. E você? O que está construindo quando ninguém está aplaudindo? Porque é nesse silêncio que as verdadeiras vitórias são forjadas. É nessa escuridão que as sementes do futuro são plantadas. E é nesse momento, quando ninguém mais acredita, que os vencedores se revelam.